Para essa palavra de hoje eu pensei, quando eu vi que era Dia dos Pais e pensei em trazer, quando eu comecei a pensar em trazer uma palavra hoje para o Dia dos Pais, a primeira coisa que veio na minha mente foi sobre exaltar a vida dos pais, a dedicação dos pais, em como os pais dessa igreja, principalmente, que eu conheço, são dedicados a principalmente apresentar Jesus para os seus filhos. Essa é a dedicação mais importante que um pai pode oferecer a seus filhos, à sua família. Às vezes a gente pensa que a gente, como cabeça da família, a gente precisa trabalhar pra caramba para prover aos nossos filhos tudo aquilo que eles precisam, mas crescendo junto com meu filho, eu vejo que os presentes que a gente dá para ele, eu vejo que talvez uma comida legal que a gente dá para ele não tem o mesmo valor do que a presença do pai na vida dele. E isso é muito lindo, é muito lindo. Não há nada mais importante na vida dos nossos filhos do que a nossa presença presença do pai, principalmente. A presença da figura do pai. A gente, com cuidado com o Joshua, como a gente tem assistido vídeos falando sobre a importância da presença do pai. Estou falando tanto sobre pais hoje, por ser Dia dos Pais, com toda certeza sobre o valor da mãe, amém? A mãe também tem um valor que não tem medidas, mas a gente tem visto bastante vídeos também falando sobre a presença do pai, sobre como a presença do pai define a criança, define o filho, define a filha. Eu vi um vídeo muito interessante falando sobre como a presença do pai influencia também na sexualidade da criança. O pai, a criança, seja um menino, seja uma menina, vendo a forma como o pai cuida da mãe, para aquele menino isso é uma inspiração. Quero ser o mesmo homem que meu pai é. Para uma menina, ela se inspira em querer um homem como meu pai é para minha mãe. Então a presença do pai ela é muito importante na vida da criança, sabe? E junto com isso tudo, o mais importante de tudo, além de sermos pais presentes, é sermos pais que apresentam Jesus como Jesus genuinamente é para os nossos filhos. Um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que não julga, um Deus presente, que está sempre do nosso lado. Não para nos condenar, mas para nos reerguer. Quando a gente cai, quando a gente se machuca, para cuidar da gente quando a gente precisa. Amém, gente? Eu pensei nessa palavra de hoje em passar a palavra inteira exaltando a presença do Pai. Como é importante a presença do Pai na vida dos filhos. Mas enquanto eu comecei a escrever, o Espírito Santo trouxe no meu coração que para muita gente, talvez o Dia dos Pais não seja um dia tão feliz. Talvez muita gente carrega no coração tristezas, mágoas, saudade de pais que se foram cedo demais. Talvez sentimento de vazio de pais que foram embora no início da criação dos filhos. E eu pensei que talvez para muita gente esse Dia dos Pais não seja um dia tão feliz. E eu tenho certeza que muito mais importante do que simplesmente exaltar os pais, é importante demais com que tenhamos no corpo de Cristo pais e filhos saudáveis. Amém? E eu sinto muito no meu coração que nesse dia do Dia dos Pais, o Espírito Santo ele quer fazer algo muito especial nos nossos corações. Ele quer ministrar algo no nosso coração muito poderoso. E então eu nomeei essa palavra, coloquei o título de Ressignificando a Paternidade. Ressignificando a paternidade. Eu queria orar antes da gente começar. Amém?
Amém, Pai, a gente te louva, meu Deus. Obrigado pelo teu Espírito, Pai, que habita em nós. Obrigado pela tua palavra, meu Deus. Obrigado pela tua presença em nossas vidas, Pai. Nós te louvamos, meu Deus, por quem você é. Nós te louvamos porque nós estávamos perdidos, Pai. Perdidos, separados de você. A gente vê a tristeza que é a vida de um homem sem ter você fazendo parte da vida dele, Pai. E a gente tem visto nesse mundo a desgraça que é, Pai. A vida de um homem separado de você. E a gente te louva, meu Deus, porque você tem ressignificado em nossos corações o que é a presença de um pai, o que é um bom pai, o que é ser um bom pai. A gente te louva, Pai, por isso, meu Deus. E eu oro por esse momento, Pai, por esse culto de hoje. Oro pela vida de cada pessoa aqui presente. Oro pela vida de cada pessoa que está nos assistindo a gente, cada pessoa que talvez possa assistir essa palavra nos próximos dias. Meu Deus, a tua palavra fala que as tuas palavras, elas não voltam vazias, Pai. Tenho certeza, meu Deus, que tudo aquilo, Espírito Santo, que você deseja ministrar no coração de cada pessoa aqui presente, vai ter um efeito poderoso, transformador, Pai, de cura, de restauração, de ajuste de visão, de quebras, de sofismas e fortalezas da mente, Pai, de corações endurecidos, meu Deus. E eu creio, Pai, que vai restaurar ainda mais o relacionamento dos teus filhos com você, Pai. Eu oro por cura nessa noite, meu Deus. Todos os corações sejam curados e fortalecidos pelo teu Espírito, mediante a tua palavra nessa tarde, meu Deus. Eu oro para que a tua vontade se cumpra aqui nessa tarde, na vida de cada pessoa aqui presente, assim como ela já foi estabelecida nos céus, Pai. Que ela se cumpra perfeitamente na vida de todos aqui presentes nessa tarde também, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Amém, gente. A gente consegue ver, infelizmente, como os sentimentos também afetam o nosso relacionamento com o nosso Deus. A gente vê que, de acordo com como nós vamos vivendo os nossos dias, os sentimentos que a gente vai carregando com a gente, eles influenciam muito o nosso relacionamento com Deus. Quem aqui já teve tão abatido num nível que não tinha forças para orar? Só eu? Cara, os sentimentos, eles nos abalam muito. E glória a Deus pelo corpo de Cristo, por isso que a gente existe, para a gente estar sempre apoiando uns aos outros, quando os sentimentos vêm e vêm com uma força tão grande que até que dificulta o nosso relacionamento com Deus, nos dificulta até a forma da gente orar, como que a gente ora. Às vezes a gente não tem nem força para orar. Então, assim, é muito claro como os sentimentos interferem na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. A gente vive nessa constante luta diária entre ouvir a voz da nossa alma, os nossos sentimentos, e ouvir a voz de Deus. A gente vive nessa constante luta diária entre seguir uma direção, ser movido por ações e atitudes com base nos nossos sentimentos, ou ouvir a verdade daquilo que Deus, o Espírito de Deus, está ministrando no nosso coração para agir e seguir segundo uma direção do Espírito. E eu queria ressaltar isso, isso está muito claro em 1 Tessalonicenses 5:23, quero ler com vocês essa passagem, que diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês
sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ressaltar essa parte quando o apóstolo Paulo ele fala que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados. Aqui ele está destacando que nós também somos seres trinos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Por Deus ser espírito, ele nos criou o espírito. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Amém, gente? Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Quando a palavra fala que aqueles que estão em Cristo Jesus se tornaram novas criaturas, a palavra está dizendo que aquele antigo espírito que nós tínhamos herdado por Adão, um espírito pecaminoso que recebemos por herança de Adão, quando a palavra fala que nós somos novas criaturas, o que o apóstolo Paulo também está querendo dizer é que aquele antigo espírito pecaminoso morreu, ele foi crucificado com Cristo e com Cristo ressuscitamos uma nova criatura. Então Deus ele nos deu um novo espírito, brand new, sem remendo. Não foi um espírito recalchutado, foi um espírito novo, completamente novo. A gente recebeu um espírito novo, porém a nossa alma, ela continua com os sentimentos daquilo que um dia a gente viveu. Ela continua com as feridas, ela continua com a tristeza, ela continua com o vazio de muita coisa que a gente viveu. Isso é o que a gente chama de processo de santificação, processo de transformação. O novo nascimento é um evento único que acontece a partir do momento que você entrega a sua vida por completo ao Senhor Jesus, você recebe essa nova natureza. Porém, essa transformação da nossa alma, ela vai acontecendo conforme nós vamos conhecendo na palavra quem nós somos em Cristo Jesus, o poder da obra da cruz, aquilo que Ele fez por nós e em nós na cruz do Calvário. E a gente vai conhecendo o nosso Pai, e quanto mais a gente vai meditando na palavra, a gente vai se tornando mais parecido com Ele. Mas enquanto a gente vai vivendo esse processo, existem sentimentos na nossa alma que eles precisam ser renovados, restaurados, destruídos. Sentimentos que vão te colocando para baixo, sentimentos que vão te impedindo de avançar. Esses sentimentos na nossa alma, eles precisam ser curados. Muitos precisam ser destruídos do nosso coração. E a gente vai vivendo isso conforme a gente vai nos relacionando com Deus, conforme a gente vai vendo na palavra quem nós realmente somos. Eu pedi para o JP compartilhar essas 3 palavras, espírito, alma e corpo. O Novo Testamento ele foi traduzido do grego, então quando a gente vê espírito, a gente vê a palavra pneuma, que significa a parte do homem que se relaciona com Deus. Nós nos relacionamos com Deus a partir do nosso espírito. O nosso novo espírito, o espírito que nós recebemos de Cristo no novo nascimento, é a parte do nosso ser que se relaciona com Deus. O Espírito de Deus, ele fala ao nosso espírito. Em nós temos a alma, a palavra alma é a tradução de psique, que pode ser traduzido como mente, emoções e vontades. Então, quando a gente fala da alma, a gente está falando dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Quando a palavra fala sobre psique, daí vem a palavra psicologia, psicólogo, que vem dos sentimentos e pensamentos da nossa mente. A palavra associa isso como alma. E o nosso corpo, que foi traduzido da palavra soma, que reflete a estrutura física. Então, é muito importante a gente entender isso, que nesse nosso relacionamento com Jesus, nessa nossa caminhada com Jesus, Ele fez essa obra perfeita na nossa alma, no nosso espírito, mas a gente precisa ouvir a voz de Deus para ter os nossos sentimentos na nossa alma, psique transformada. Amém, gente? Por que isso é tão importante? Falando hoje de Dia dos Pais. Porque, inevitavelmente, pessoas que sofreram abandono, pessoas que tiveram pais ausentes,
pessoas que tiveram pais abusivos, agressivos, pessoas que não tiveram pais que os educaram, tem muita dificuldade de conseguir enxergar Deus como um bom pai. Tem muita dificuldade de enxergar Deus como um pai amoroso. Porque como a gente vai conseguir ouvir sobre Deus, um Deus presente, quando na nossa vida a gente não teve um pai presente? E eu fui fazer uma pesquisa rápida, ChatGPT. Todo mundo está usando ChatGPT, é uma maravilha. Perguntei para o nosso querido ChatGPT, eu falei, meu querido, me dá uma pesquisa, eu quero uma pesquisa, quero saber se tem uma pesquisa que me diga, aqui nos Estados Unidos, quantas, no censo que você tiver, de uma pesquisa recente, quantas casas, em quantas casas existe somente a presença de um dos pais com crianças menores de 18 anos. E ele me deu um estudo de 2028, uma pesquisa, na verdade, de 2022, obrigada. Ele é sinistraço nas pesquisas dele, né? Eu não duvido dele fazer uma projeção para o futuro. Mas isso é um dado recente, na verdade passado, de 2022. Obrigado. De 2022, foi um dado de 2022, de um censo, de uma pesquisa que encontrou aqui nos Estados Unidos 10.900.000 lares com apenas um dos pais e filhos menores de 18 anos, sendo que 80% desses lares eram chefiados por mães. Uau! Cara, meu Deus, eu acho que a gente vive uma vida tão corrida, a gente vai vivendo a nossa vida, a gente não vai nem percebendo o peso que isso é na vida das crianças. Às vezes a gente cresceu assim. Eu cresci sem a figura do meu pai desde meus pais se separaram, eu tinha 8, meu pai morreu, eu tinha 13. Passei grande parte aí da minha juventude sem a figura do meu pai. E a gente não percebe a influência que isso vai fazendo na nossa vida. Esses 80% de lares, desses 10 milhões, 80% desses 10 milhões representam 8.720.000 lares onde haviam crianças menores de 18 anos crescendo sem a presença do pai. E isso é muito triste, é o reflexo da sociedade hoje em dia. É o reflexo de como a sociedade está. A palavra fala em João 10:10 que o maligno, ele vem para matar, roubar e destruir. E claramente ele começa essa obra maligna nas famílias, destruindo as famílias. E ele sabe muito bem que crianças separadas da presença do pai, isso associa elas à ausência de um Deus que é tão presente, mas que no coração delas, assim como o pai foi ausente, como se meu pai terreno foi ausente, como esse Deus que eu não consigo nem ver, ele pode ser presente. Isso é muito sério. Cada criança que tem um pai ausente, um pai agressivo, que não educou em amor, tem dificuldade de ver Deus como um pai amoroso. Imagina quão difícil é para uma criança que foi abandonada pelo pai reconhecer seu pai, conhecer seu pai celestial. Se ela nunca teve a oportunidade de conhecer seu pai aqui na terra. Como deve ser difícil para um ser humano que foi abandonado se relacionar com um pai celestial que não pode ver, se ele nunca viu seu pai aqui na terra. Isso é muito difícil. E seguindo uma lógica muito simples, é muito claro a influência que isso causa na vida de uma criança, cara. É muito claro, a gente pode afirmar que isso causa uma influência negativa na vida de uma criança, em certa medida,
a falta da presença de um pai na vida dela. E como por exemplo, Salmos 23:4, ele diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vocês conseguem imaginar para uma criança que não teve um pai presente, como pode ser difícil ouvir essa palavra, sendo que nos momentos de dificuldade, de tristeza, de solidão da vida dela, ela não teve um pai presente? É muito difícil, cara. Mas a gente tem um Deus poderoso, que é capaz de transformar toda tristeza em alegria. E talvez aquele pai que não foi presente, talvez na figura de Deus, pessoas com o coração quebrantado conseguem se entregar a Ele de uma forma que o Deus celestial, nosso Pai celestial, que é infinitamente melhor do que nós, pode ser para essas pessoas um Deus, um Pai muito mais presente e cuidadoso do que nós podemos ser, nós falhos. Eu me incluo como pai também. Nós todos estamos buscando ser os melhores pais para os nossos filhos. Mas eu louvo a Deus por ter um Pai celestial que vai ajudar meu filho também nas minhas falhas. Amém, gente? E a gente precisa ser misericordiosos com a gente mesmo. E nessa caminhada, esse crescimento nosso, pessoal, que a gente vive nos nossos relacionamentos com o nosso pai, dependendo de como for, se você teve um pai maravilhoso, cara, glória a Deus por isso. Que teu pai seja exaltado, seja glorificado, porque é uma bênção e não é fácil. Eu digo por mim, cara, não é fácil ser o melhor pai que o Joshua precisa que eu seja. Eu tenho o privilégio, gente, de trabalhar de casa. E às vezes eu estou com meu filho e eu preciso subir para trabalhar e meu filho chora, aquilo mói meu coração. Eu queria não trabalhar para poder passar o dia inteiro com meu filho e nunca ver ele chorar quando eu tenho que sair da presença dele. Esse seria o desejo do meu coração, é o que eu gostaria de proporcionar para ele. Mas mesmo com todo o nosso desejo de sermos pais maravilhosos, a gente vai falhar, a gente falha. E a gente glorifica a Deus por Ele estar sempre cuidando dos nossos filhos. Por isso a importância da gente estar sempre ministrando Jesus na vida dos nossos filhos. Amém, gente? E dependendo de como foi a nossa vida, se a gente ainda, vou falar assim, se a gente ainda tem o azar de cair numa casa de oração, numa igreja, onde o Deus que é pregado naquela casa é um Deus que condena, é um Deus que coloca culpa sobre os filhos, é um Deus que está com o olho apontando, buscando a sua falha para poder te condenar. Pessoas que já sofreram essas questões com seus pais, quando caem num lugar desse, se torna pior ainda. E eu glorifico a Deus por essa casa. Eu glorifico a Deus porque a gente pode vir aqui e conhecer um Pai que nos ama incondicionalmente. Eu glorifico a Deus porque Ele tem revelado na cruz de Jesus que Ele é um Deus presente, que Ele está com a gente todos os dias da nossa vida, que por mais que a gente venha falhar, Ele é um Deus presente. Ele está cuidando da gente. Ele não está aqui para condenar a gente, mas Ele está aqui para levantar a gente quando a gente se sente fraco, quando a gente cai. Ele é um Deus amoroso, é um Deus de amor. Amém, gente? E eu sinto no meu espírito nessa tarde que o nosso Pai, Ele está querendo curar corações nessa noite. Corações de filhos que ainda sentem até hoje a falta do Pai. Corações de filhos que ainda têm tristeza por coisas que talvez o pai fez, por maus tratos, por violência. Eu sinto que o Espírito de Deus, Ele quer trazer paz ao coração de todos. Para que todos aqui presentes, ou que estejam assistindo a gente, possam
viver livremente esse relacionamento com seu Pai Celestial, que é a sua fonte de vida. É em Cristo Jesus que nós temos a vida de Deus, que restaura e cura os corações de feridas do passado. Amém, gente? Eu oro para que de uma forma sobrenatural, todos aqui presentes possam perdoar aqueles que um dia te fizeram mal. Eu sei também de às vezes, padrastos, namorados de mães, que também não foram figuras boas, presentes na vida dos filhos. E eu oro para que haja cura. Eu oro para que corações pesados possam deixar esse peso para trás, que sejam livres completamente e possam encontrar em Deus a figura de um pai perfeito, como Ele de fato é. Amém, gente? Salmos 14:1 diz o seguinte: o homem tolo diz em seu coração, Deus não existe. Por isso eles se corromperam, e as coisas que fazem são detestáveis. É claro que a maldade do homem, ela vem por causa dessa separação do homem de Deus. E eu quero te convidar essa noite a ter misericórdia daqueles que um dia te fizeram mal. Sabe, a gente vê claramente que o homem separado de Deus, dentro dele flui sentimentos malignos, vontades malignas, vontades que não condiz com quem Deus é, que não condiz com quem Deus nos criou para ser. Eu quero te convidar nessa noite a ter misericórdia de qualquer pessoa que um dia te fez mal. Quero te convidar a ter misericórdia dessas pessoas, porque muita gente hoje em dia faz o que faz porque não conhece a Deus. Como eu e você estamos com esse privilégio de conhecer Deus, quem Ele genuinamente é. Quero te convidar a ter misericórdia das pessoas que talvez um dia te fizeram mal, sabendo que eles deram o que eles tinham. Talvez eles estão replicando aquilo que eles receberam. A gente vê que a maldade no coração do homem, na verdade, é um transbordar. Aquilo que ele causa às outras pessoas, na verdade, é um transbordar daquilo que está dentro dele. Imagina quão triste é para uma pessoa transbordar maldade. São dignos de misericórdia. Eu queria te convidar nessa noite a olhar para essas pessoas que um dia nos fizeram mal, com um olhar que Deus tem para elas, um olhar de misericórdia, que não tiveram o privilégio que a gente tem de conhecer Deus como um bom Pai, como a gente tem conhecido. Eu oro para que o Espírito Santo fortaleça o coração de cada pessoa aqui presente, a olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia. Por isso que Jesus, Ele nos convida a orar pelos nossos inimigos. Amém, gente? Porque eles precisam de Deus. Aqueles que um dia nos fizeram mal, eles precisam de Deus. Assim como a gente já foi mal. Eu fui péssimo na minha vida, cara. E se não fosse Jesus, se não fosse eu conhecer Jesus, eu nunca seria um bom marido que eu sou hoje, né, vida? Eu nunca seria um pai dedicado e amoroso que eu sou para o meu filho. Na verdade, eu tive uma experiência muito legal com o Jerry. Como eu falei, meu pai, ele morreu cedo. Eu por muito tempo da minha vida, eu não tive uma experiência com meu pai. Quando meu filho nasceu, eu tinha muita empolgação, mas eu estava bem perdido no que é ser pai. Desde 2012 eu vivo meu relacionamento com Jesus de uma forma muito intensa, muito maravilhosa e prazerosa, mas eu aprendi com ele a ser um bom filho e receber muito amor do meu pai, mas eu não sabia como era ser pai. Aprendi um pouquinho a ser pai com vocês. Puxando uma orelha aqui, outra ali, brincando, gente, mas uma noite conversando com o Jerry, ele compartilhou comigo como foi a criação do Gabriel, o filho dele, e como ele passava noites e noites sem dormir, olhando para o filho, sendo presente na vida do filho.
E como mesmo distante, ele ligava para o filho todos os dias de vídeo, né, Jerry? Todos os dias ele ligava para o filho de vídeo para saber como é que você tá, filho. Tá tudo bem contigo? Te amo, cara. Isso é lindo, cara. Isso é lindo. E eu fui muito inspirado ali naquela noite. Como a igreja é linda, né? Como a gente se edifica, cara. Como vocês edificam a gente. Como é importante a presença de uns dos outros nas nossas vidas, cara. Como é importante a gente viver em comunhão. Como a gente aprende uns com os outros, sabe? E eu aprendi muito contigo, cara. Aprendi muito contigo. E enquanto Jesus ele não entra em cena, esse cenário ele continua perpetuando, sabe? Por isso que a gente precisa orar por aqueles que um dia nos fizeram mal. A gente precisa orar por todos, para que eles possam conhecer esse Jesus maravilhoso que a gente tem conhecido. Amém, gente? Não guarde ressentimento contra as pessoas que um dia te fizeram mal, pensando que um dia elas fizeram isso contra você. Isso não foi contra você. A palavra fala em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tenha essa certeza no teu coração. As pessoas, elas são, infelizmente, muito influenciadas pelo maligno. E muita gente está ali fazendo coisas terríveis, influenciadas pelo mal. Tenha essa certeza no teu coração de que essas pessoas, elas precisam ser libertas dessa influência maligna e precisam receber esse Jesus que tem transformado as nossas vidas. Aleluia, Jesus. E eu quero declarar sobre os pais também. Quero declarar paz sobre o coração dos pais. Os pais que talvez hoje sentem no coração que não foram tão bons pais como gostariam de ser, que estão aprendendo hoje como Deus é. Eu quero orar por paz no teu coração. Quero orar para que você receba perdão, que você conceda perdão a você mesmo, por talvez não ser o pai tão maravilhoso que hoje você tem a consciência de que você poderia ser. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que seria injusto, que na verdade é injusto com a gente hoje julgar o nosso antigo eu, tendo o conhecimento que a gente tem hoje. Então se perdoe. Recebe o amor de Deus no teu coração, porque Ele faz novas todas as coisas. Todo dia é dia para a gente recomeçar. Amém, gente? 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, aquele velho homem já passou. Eis que surgiram coisas novas. E eu declaro em nome de Jesus um quebrantamento a todos os pais aqui presentes. Eu declaro um quebrantamento do coração dos seus filhos também, para que eles possam receber esse novo pai que Deus está gerando em você. Eu declaro ousadia, eu declaro força de Deus, eu declaro a paz que excede todo entendimento, eu declaro graça, eu declaro sabedoria de Deus sobre cada pai aqui presente, para ter seus relacionamentos restaurados, ou serem pais ainda melhores para os seus filhos. Eu declaro o amor, ágape de Deus fluindo nos corações dos pais aqui presentes, para que a gente possa ser os melhores pais que os nossos filhos merecem que a gente seja. Eu oro pelas mães também, que fazem o papel de pai aqui nessa noite, para que Deus te conceda graça ainda mais abundante,
Te conceda força, sabedoria de Deus para representar o Pai que talvez seus filhos não tenham presente. E que dê a você sabedoria de mostrar aos seus filhos que, por mais ausente que talvez seu pai seja, nós temos um Pai celestial, que é o Deus Emanuel, presente nas nossas vidas. Por onde a gente estiver, Ele está com a gente, cuidando da gente, guardando a gente, protegendo a gente, em nome de Jesus. A gente tem o costume de culto alegre, né, gente? Mas, cara, às vezes a gente precisa colocar sentimentos para fora, para a gente viver uma vida mais leve. Amém, gente? Esse texto de 2 Coríntios, ele fala sobre isso, sobre novidade de vida. As coisas antigas já passaram, Deus ele está fazendo algo novo nas nossas vidas. Eu oro para filhos também, que passaram grande parte do tempo da sua vida sozinhos. Eu oro para que o teu Pai Celestial, Ele seja mais que suficiente na tua vida. Que Ele seja o teu grande inspirador. Que você possa receber dEle a direção para a sua vida, para você seguir os caminhos e os planos que Ele tem para você na sua vida. Eu oro para que Ele seja suficiente, que em seus momentos de oração você possa sentir o teu Pai com você e em você. Jesus, antes de subir, Ele falou: não vou deixar vocês sozinhos. Eu entrego vocês, eu vou enviar a vocês o meu Espírito, para que Ele esteja com vocês e em vocês, para que vocês nunca se sintam sós. Eu oro para que o teu coração seja tão cheio de amor, que a presença do teu Pai Celestial seja suficiente para você. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós nascemos de Deus. Vocês são filhos de Deus. Deus te ama, Deus te justifica, Deus te perdoou em Cristo Jesus, não pelas coisas que a gente faz, mas por quem nós somos. Deus, Ele te perdoou, Deus, Ele cuida de você, Deus, Ele te abençoa, porque você é um filho amado. Amém? Você é um filho incondicionalmente amado, e você tem um Pai que te ama incondicionalmente. Aleluia. 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que o Deus Criador, soberano sobre os céus e a terra, Ele é seu Pai e você é propriedade dEle. A palavra fala que ninguém os tira da minha mão. Ele fala isso: ninguém os tira da minha mão. Você é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nosso Pai tem prazer em nós, tem prazer com a tua vida. Ele se alegra com a tua vida, e Ele sabe das tuas dores, Ele sabe do teu esforço, quanto você tem se dedicado a viver uma vida digna, e Ele tem se alegrado de você. Let me tell you that. Seu Pai tem se alegrado de você, e Ele está contigo para te ajudar, para te fortalecer todos os dias da tua vida. Efésios 1:13 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho que os salvou,
Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, qual é o penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Existem alguns lugares que pregam que quando você faz alguma coisa de errado, o Espírito de Deus sai de você, e isso é uma mentira do quinto subsolo do inferno, para te fazer sentir que você foi abandonado por Deus. Paulo ele fala em 1 Coríntios para a igreja de Coríntios que estava vivendo uma vida extremamente em pecado. Ele chama a atenção: ei, vocês não sabem que vocês são templos do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele habita no teu novo espírito santificado. Por isso que quando nós falhamos no nosso corpo ou na nossa alma, ele não sai da gente. Se ele saísse da gente, nós estaríamos lascados, church. A palavra fala que Deus ele selou o seu Espírito em nós, o Espírito da promessa, que é o penhor da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, eu e você, para o louvor da sua glória. O seu Pai Celestial selou em você o Espírito dele para te libertar para sempre de qualquer sentimento que ainda tenta tirar a tua paz, para fazer de você o melhor pai do mundo a partir de hoje, ou um pai ainda melhor para os seus filhos. Amém, church? Romanos 8,15 fala: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clama: Abba, Pai, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Seu Pai é contigo, Ele te ama incondicionalmente. Amém, church? Quero te convidar a ficar de pé. Quero orar por você nessa noite. Quero orar pelo teu coração. Eu glorifico a Deus pelos pais que são casados até hoje, que são referência para os seus filhos. Isso é maravilhoso, cara. Uma criança poder crescer com pais casados que são íntegros, que amam um ao outro, que tem Jesus como centro da vida deles. Isso é o maior presente que uma criança pode ter. E eu glorifico a Deus pela vida dos pais que estão firmes, casados, vivendo relacionamentos maravilhosos. Eu louvo a Deus pela vida desses pais, sabe? Mas existem muitos filhos ainda com muitos sentimentos de coisas que viveram no passado. E eu quero orar por você hoje. Quero orar pelo teu coração hoje. Quero orar por qualquer sentimento de abandono, tristeza no teu coração, para que o Espírito Santo possa lavar o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Quero te convidar a colocar sua mão no seu coração. Se você tem o desejo hoje de ter seu coração lavado, sua mente lavada, ter seu coração preenchido por uma possível falta que seu pai, que a ausência do seu pai gerou no seu coração, eu quero te convidar a colocar a mão no seu coração e receber essa oração do teu pai que te ama. Quero te convidar a inclinar sua cabeça, fechar seus olhos. Pai, eu oro por cada pessoa aqui presente, meu Deus. Cada um dos teus filhos, Pai, que sofreram as dores desse mundo caído, que sofreram as dores da influência do maligno aqui nessa terra, Pai. Eu te glorifico, meu Deus, porque você selou o teu Espírito no coração de cada pessoa aqui presente, Pai. Cada um dos teus filhos, nenhum deles aqui esteve sozinho. Em momentos de tristeza, em momentos de dor, você esteve com cada um deles, Pai. Eu oro para que qualquer trauma, meu Deus, que qualquer filho teu aqui presente
ainda está carregando, meu Deus, eu oro para que esse trauma seja destruído em nome de Jesus. Eu oro para que a Tua presença na vida deles seja revelada de uma forma poderosa agora, Pai. Eu oro por cura, meu Deus, dos corações. Qualquer tristeza seja arrancada, Pai. Qualquer mágoa seja arrancada, meu Deus. Qualquer falta de perdão, qualquer perdão que ainda há necessidade de ser liberado, que seja liberado nessa noite, Pai. Que cada filho que aqui um dia sofreu, meu Deus, possa ter misericórdia daqueles que um dia o fizeram mal. Que todos possam entender, meu Pai, que esse é o resultado do homem afastado de você. E que, Pai, toda uma história que pode ter se perpetuado em família tenha um fim nessa noite, Pai. Toda história ruim tendo um fim nessa noite. Eu declaro uma nova história começando nas famílias aqui das pessoas presentes, Pai. Eu declaro pais, mães, filhos sendo inspirados pelo Teu Espírito agora. Tenham o desejo, Pai, de viver a vida que Você tem para eles, meu Deus. Que cada coração aqui nessa noite seja fortalecido pelo Teu Espírito, meu Pai. Que as mentes sejam renovadas por quem Você nos tornou, Pai. Filhos incondicionalmente amados, capacitados pelo Teu Espírito para sermos bons filhos, bons pais, boas mães, para sermos quem Você nos chamou para ser, Pai. Eu declaro um derramar do Teu Espírito nessa noite, Pai. Lavando as mentes, lavando os corações, fortalecendo os corações de cada pessoa aqui presente, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que o Teu Espírito permaneça ministrando aos corações nessa noite, Pai. Fortalecendo também os corações dos pais que carregam talvez tristezas por ter sido ausentes, Pai, ou não ter sido pais tão bons. Declara a Tua força nesses corações, Pai. Restauração em nome de Jesus. A Tua força. Eu declaro expectativa alegre de coisas boas. Um novo tempo, Pai, na vida dos Teus filhos. Na certeza que nessa casa, Pai, eles têm uma família. Eles têm irmãos, amigos, pastores que os amam. E que eles não estão sozinhos, Pai. Que nenhum de nós aqui estamos sozinhos. Você nos deu uma família, Pai. Você é um Pai presente em nossas vidas. Declaro cura e restauração sobre todos nessa noite, meu Deus. Todos possam receber do Teu amor em seus corações nessa noite, Pai. Declaro um derramar do Teu amor ágape sobre todos aqui nessa noite, meu Deus. Suprindo os sentimentos de todos, Pai. Para que todos possam viver uma vida leve, uma vida agradável na Tua presença, Pai. Se alegrar na Tua presença. Que você possa ser sempre, Pai, suficiente para cada um de nós. Esse é o nosso desejo, Pai. E assim te oramos, assim o agradecemos. Oramos em Teu nome, Jesus, agradecendo por esse milagre que Você está fazendo nos corações, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus.